Glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 3. Irmãos, me acompanhem nessa viagem, nesse livro fantástico, nesse livro extraordinário. Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel. Eu te convido a estar comigo aqui no capítulo 3. Nós vamos meditar um pouco nesse capítulo tão rico, tão maravilhoso, tão espiritual, tão profundo. E que o Espírito de Deus venha abrir o teu entendimento, o meu entendimento, nos impressionar para fazer as reformas, para fazer as mudanças, para sermos avivados, como o capítulo 3 e todo o livro de Ezequiel nos chama a viver esse avivamento. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui o livro de Ezequiel 3, como alguns outros, também os demais, são capítulos muito profundos, meus irmãos, que realmente mostram que Deus não chama apenas alguém para falar. Primeiro, ele transforma essa pessoa em alguém que precisa viver a mensagem. Foi o que aconteceu com Ezequiel e precisa acontecer comigo e com você, tá? O capítulo vai falar de alimento espiritual, chamado, responsabilidade, vigilância, silêncio e principalmente da responsabilidade de quem recebeu uma palavra de Deus. Vamos mergulhar a fundo nesse capítulo em nome de Jesus? Aqui o Senhor pede para Ezequiel comer, digerir e depois anunciar a mensagem. Então Deus primeiro transforma a palavra em missão. A pessoa primeiro precisa viver essa missão para transmitir. Você se identifica com essa mensagem? Eu me identifico demais, né? Aqui a gente já viu o contexto aqui de Ezequiel, no capítulo 3, né? Aqui Ezequiel ele está entre os exilados, né, que foram levados para a Babilônia. Ele não estava em Jerusalém, o templo estava distante, a nação estava vivendo uma grande crise espiritual e nacional. E é justamente nesse cenário, queridos irmãos, que Deus chama Ezequiel. E isso é muito importante. Deus não esperou a crise passar para levantar um profeta. Deus levantou um profeta dentro da crise. Deus quer te levantar mesmo dentro dessa crise que você está vivendo, tá? Ezequiel 1, a gente já estudou, mostra a visão da glória de Deus. Ezequiel 2 mostra Deus dizendo para o seu servo, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. E agora, em Ezequiel 3, é Deus mostrando para o seu servo como que esse chamado deveria ser vivido. Então aqui existe uma sequência. Ele tem uma visão, ele tem um chamado, ele é alimentado pela palavra, ele tem uma missão e também uma responsabilidade. Você se identifica com essa sequência que aconteceu na vida de Ezequiel e muito provavelmente com você também, porque Deus faz um chamado para todos nós, meus irmãos. Todos nós somos chamados para uma obra. E aqui dos versículos 1 a seguir, vai dizer o quê? Além disso, ele me disse, filho do homem, come o que tu encontrares, come este rolo e vai falar à casa de Israel. Assim eu abri a minha boca e ele me fez comer aquele rolo e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca como o mel para a doçura. O rolo representava o que aqui, meus irmãos? A mensagem de Deus, não é? E existe aqui uma lição espiritual muito grande. Ezequiel não deveria simplesmente carregar a palavra. Ele deveria comer essa palavra. Vocês lembram de Jeremias? Jeremias 15:16, achadas as tuas palavras, logo as comi. Jesus lá no Mateus capítulo 4, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não bastava conhecer, não bastava ouvir, não bastava pregar. Ele precisava internalizar a mensagem. Amém? Por isso que Deus diz, enche a tua boca, né? Dá de comer o teu ventre, enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. A palavra precisava entrar nele antes de sair dele. A palavra precisa entrar em você, em mim, antes de sair de nós. E isso é extremamente importante para quem ensina, para quem prega, para quem lidera, para quem vive na família e quer ser luz na sua família, para quem conduz pessoas em oração.
Nós podemos falar sobre Bíblia sem permitir que a Bíblia fale conosco. Nós podemos ensinar sobre oração sem orar, não é verdade? Nós podemos falar sobre consagração sem sermos consagrados. Nós podemos falar sobre Deus sem permitir que Deus nos transforme. E Ezequiel 3 vai nos ensinar exatamente o quê? Antes de levar a palavra à boca, nós precisamos permitir que ela chegue em nossa mente, em nosso coração e seja praticada em nossa vida. Aleluias. E aqui ele diz que ele comeu e era na sua boca como o mel para a doçura. Essa declaração parece não, ela é muito surpreendente, né? A mensagem que Ezequiel recebeu aqui nos versículos, no versículo 10 do capítulo 2, diz que eram lamentações, lutos e ais. Mas agora ele diz que era doce ao paladar. Era uma mensagem de advertência, mas quando ele come, ele diz que era doce, né? Era como mel para a doçura. Isso nos lembra o quê? Que a palavra de Deus continua sendo boa, mesmo quando confronta aquilo que precisamos abandonar. Ela nunca vai deixar de ser boa, irmãos. Nem toda a palavra de Deus será confortável, obviamente. Às vezes, Deus vai nos consolar, outras vezes ele vai nos corrigir. Às vezes ele vai dizer, olha, eu estou contigo. Mas outras vezes ele vai dizer, você precisa mudar. Precisa mudar. E em ambas as manifestações da palavra de Deus, ele quer o quê? Ele quer manifestar o seu amor. Ele nos ama e quer o nosso melhor. Uma palavra aqui que confronta, ela pode ser muito mais amorosa do que apenas uma palavra que agrada. Então você, quando vê uma repreensão, abraça essa repreensão. É Deus te amando, é Deus nos amando, tá? A palavra precisa ser digerida, comida, digerida. Existe, irmãos, uma diferença entre ler a palavra e se alimentar dela. Você pode ler um capítulo rapidamente e esquecer, não é? Mas quando a palavra é internalizada, ela começa a modificar pensamentos, sentimentos, decisões, atitudes, prioridades, relacionamentos, a maneira de enxergar Deus. Então a palavra deixa de ser apenas informação e passa a ser transformação. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. É como alimento. Quando comemos, o alimento não permanece inteiro dentro de nós. Ele é processado, ele passa por um processo de digestão, não é? Para fazer parte do nosso organismo, para alimentar o nosso organismo, para nutrir as nossas células. Não devemos apenas carregar a Bíblia, queridos. Devemos permitir que a Bíblia nos carregue. Nesse dia, nesse novo dia, nesse momento que você ouve esse vídeo, que você ouve essa voz, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Permita que a palavra te carregue em nome de Jesus. Aqui nos versículos 5 e 6, ele vai dizer, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala ou de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitas pessoas de fala estranha e de dura linguagem, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu te tivesse enviado a eles, teria te ouvido. Olha só, Deus diz a Ezequiel o quê? Que a missão dele não seria entre um povo estrangeiro, cuja língua ele não conhecesse. Ele seria enviado aos próprios israelitas, aos seus contemporâneos, aos seus conterrâneos, né? Isso torna a missão ainda mais difícil. Lembram de Jesus quando ele disse que o profeta ele não é bem recebido em sua própria casa? Por quê, irmãos? Porque, irmãos, é muito mais fácil falar com pessoas que não conhecem a nossa história, a nossa vida, né? Ezequiel teria que falar com as pessoas que conheciam a lei, que conheciam a história de Israel, e conheciam as promessas de Jeová, e conheciam Deus verdadeiro, mas estavam em rebelião, estavam em apostasia, estavam em transgressão. E sabe o que isso revela para nós, meus amados? O problema do povo não era falta de informação, era resistência ao Espírito Santo. Você tem passado por isso? Você não tem a riqueza da palavra de Deus à tua disposição? Por que você ainda não mudou? Será que você tem sido resistente ao Espírito Santo? A rejeição ao mensageiro não era simplesmente rejeição a Ezequiel. Quando você rejeita uma mensagem, você não está rejeitando o mensageiro, você está rejeitando ao próprio Deus. A responsabilidade do profeta Ezequiel é a mesma nossa, irmãos. Fidelidade.
não controle dos resultados. Nós queremos ver resultados. Nós queremos que as pessoas se convertam, que as pessoas aceitem. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a nossa parte é sermos fiéis àquilo que o Senhor nos chamou. Nós nunca vamos poder controlar quem vai aceitar, quem vai rejeitar, quem vai mudar, quem vai permanecer, quem vai valorizar a mensagem. Mas nós podemos controlar, sabe o que, irmãos? A nossa fidelidade a Deus. Aí aqui no versículo 8, o Senhor diz assim: eis que eu tenho feito tua face forte contra as faces deles e a tua testa forte contra as testas deles. Essa é uma expressão muito forte, né, irmãos? Deus diz que faria Ezequiel firme. Não significa que ele deveria ser agressivo. Significa que ele não poderia ser facilmente intimidado, se amedrontar. Essa mensagem é para ti também hoje. Porque, irmãos, quem fala a verdade de Deus precisa aprender a permanecer firme, mesmo quando a verdade não é popular. E a verdade presente, a verdade que salva e liberta, ela nunca vai ser popular. Tá, irmãos? Você tem que ser forte, tem que ser firme para levar a mensagem que é totalmente impopular. E ser duro e ser firme não é ser arrogante, ser grosseiro, claro que não. O profeta precisava ter um coração sensível, né? O profeta precisava caráter firme, espírito humilde, uma convicção profunda de que Deus o enviou, assim como nós também. E essa combinação ela é maravilhosa. Termos um coração quebrantado diante de Deus, mas ao mesmo tempo sermos colunas firmes diante da pressão. Seja firme, porque quem está contigo é o Senhor. Amém? Olha o versículo 9. Como um diamante mais duro do que a pedra, aleluias, fiz a tua testa. Não os temas, nem te assustes com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. Ô Senhor, tenha misericórdia. Deus sabia, irmãos, que Ezequiel enfrentaria, como de fato enfrentou resistência. Assim como nós também. Nós enfrentamos resistência, sabe principalmente de quem, irmãos? De nós mesmos, do nosso eu, das nossas vontades não santificadas. Ah, mas eu gosto disso, eu quero é isso. Como nós somos rebeldes, né, meus irmãos, muitas das vezes. E Deus quer fazer essa mudança primeiro em nossa vida. Por isso, repetidamente, ele diz para nós, disse para o profeta e diz para nós também, né? Nós não termos medo e, ao mesmo tempo, termos um coração receptivo à verdade, para sermos transformados por essa verdade e levarmos a verdade para que outros sejam também transformados, tá? Então ele diz aqui: não tenhas medo, nem te assustes com os seus olhares, embora seja uma casa rebelde. Então, porque o medo, irmãos, ele pode fazer as pessoas suavizarem a mensagem. Não é quando Deus manda a gente trazer uma mensagem para a igreja, mas isso é uma mensagem muito dura. Quem que pode ouvir? Como disse lá, as pessoas, quando Jesus fez aquele discurso lindo, eu não me lembro bem se foi o capítulo 6 de João, e aí alguns disseram: é duro esse discurso, quem pode ouvir? Nós temos que suavizar um pouco essa mensagem, ou então omitir um pouco essa verdade, ou então deixar de corrigir, deixar de testemunhar, esconder um pouco aquilo que Deus mandou falar. É isso que devemos fazer, queridos. Nós precisamos aprender, assim como Ezequiel. Nós não fomos chamados para agradar pessoas. Entenda isso de uma vez por todas. Nós somos chamados para obedecer a Deus. Amém? Olha o versículo 10. Além disso, ele me disse: filho do homem, todas as minhas palavras que eu devo falar a ti, recebe-as no teu coração e ouve com os teus ouvidos. Esse versículo merece destaque, irmãos. Marque aí na sua Bíblia. Observe a ordem: ouvir, receber, guardar e depois falar. Então, antes de do mensageiro levar a mensagem, ele precisa ouvir essa mensagem, não é mesmo? E isso é uma grande lição para nós. Às vezes nós queremos falar muito e ouvir pouco. Mas o verdadeiro ministério, ele nasce da escuta. Você precisa primeiro ouvir Deus falar. Antes de você perguntar: Senhor, o que eu devo falar? Você precisa perguntar: Senhor, o que tu estás falando comigo? Me ajude a entender para depois transmitir. Amém? Vamos para o versículo 14, vamos pular aqui para o versículo 14. Olha o que diz aqui. Então, o Espírito me levantou
e me levou embora. E eu me fui em amargura, no calor do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Aqui a gente encontra, irmãos, uma mudança de clima. Depois de receber a mensagem, Ezequiel vai para junto dos exilados. Por quê? Porque carregar uma mensagem de advertência não era emocionalmente fácil, não é? E aqui diz que ele foi amargurado. Amargurado. Ele sentiu o peso da situação espiritual do povo. Isso mostra, irmãos, que um verdadeiro mensageiro, ele não trata a salvação das pessoas como uma atividade mecânica. Não deixe que a palavra de Deus se transforme em algo mecânico na tua vida. Quando começamos realmente a interceder por alguém, queridos, nós deixamos apenas de dizer, Senhor, abençoa essa pessoa. E nós começamos a sentir, Senhor, salva essa pessoa. Toca o coração dela. Não permita que ela se perca. Não é assim? A gente intercede com bastante ênfase. A gente entrega o nosso coração diante de Deus na intercessão. Não é verdade? Aí aqui diz que a mão do Senhor era forte sobre Ezequiel. Ezequiel estava amargurado, mas a mão de Deus estava sobre ele. E isso aqui é muito lindo, irmãos. A presença de Deus não significa ausência de sofrimento. Às vezes a gente pensa assim, se Deus está comigo, eu não deveria sentir esse peso. Mas Ezequiel sentiu. Ele ficou angustiado, ele ficou amargurado, ele carregou um peso. Mas Deus aqui diz que a mão do Senhor era forte sobre ele. Sabe o que isso significa, irmãos, para nós? Isso significa que você pode estar cansado, mas mesmo assim, ainda está no centro da vontade de Deus. Você pode estar chorando e ainda assim ser guiado por Deus. Amém? Você pode estar sem entender aí muita coisa, ou até mesmo tudo, mas mesmo assim está sendo conduzido. E isso é maravilhoso. Aí o versículo 15 diz o quê? Então eu vim até aqueles do cativeiro em Tel-Abibe, que habitavam junto ao rio Quebar. E eu me assentei, onde eles se sentavam, e permaneci lá, atônito entre eles por sete dias. Isso é muito significativo. Aguça teus ouvidos aí para receber essa mensagem. Antes de falar, Ezequiel ficou com o povo por 7 dias. Antes de anunciar a verdade, a mensagem que Deus tinha para ele transmitir, ele observou. Antes de ensinar, ele sentiu a realidade daquele povo. Então, há momentos, meus queridos, em que o ministério ele começa no silêncio. Nem sempre nós precisamos chegar falando. Nós precisamos muitas das vezes sentar, ouvir, observar, compreender o contexto da situação, chorar com os que estão chorando, conhecer a dor das pessoas. Depois Deus nos dará o momento de falar. Você concorda? Aí dos versículos 16 até o 21 vai falar sobre o vigia. E sucedeu ao fim de 7 dias que a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e deles o meu aviso. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás e tu não avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Ainda assim, se avisares ao perverso e ele não se afastar da sua perversidade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Novamente, quando o homem justo se afastar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá, porque tu não avisaste. Ele morrerá no seu pecado, e suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Por quê? Porque não avisou, né? Aí o versículo 21. Todavia, se tu advertires o homem justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá, porque ele foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Aleluias. Aqui está, irmãos, uma das partes mais importantes desse capítulo. Deus estabelece Ezequiel como vigia. E você pensa que você também não é um vigia na casa de Israel espiritual? Você também é. Eu também sou. O vigia, ele tinha uma função de observar o perigo e avisar. Ele não podia
impedir todas as pessoas de fazerem escolhas erradas. Isso não era a função do vigia, mas ele precisava alertar as pessoas. Essa é uma imagem poderosa do ministério cristão, do nosso ministério. Nós não temos o poder de fazer com que as pessoas aceitem a verdade, a mensagem, mas a nossa responsabilidade, o nosso dever, a nossa missão é de avisar sobre o perigo. É observar o perigo e avisar sobre o perigo. Agora, o que significa, irmão, ser um vigia espiritual? Ser vigia significa perceber perigos espirituais e alertar com amor. O vigia não fica dormindo, ele observa, ele discerne, ele alerta, ele permanece atento. Hoje existem muitos perigos, irmãos, ao nosso redor. A igreja moderna passa por muitos perigos. Esfriamento espiritual, negligência da oração, abandono da palavra, mundanismo, orgulho, falta de perdão, hipocrisia, indiferença, relativização do pecado, normalização do pecado. Não, aqui Deus não nos pede para sermos vigias. O vigia, ele não pode dizer, não quero me envolver, não quero me envolver com isso, de maneira nenhuma. Porque Deus confiou a ele uma responsabilidade de observar o perigo e de avisar sobre o juízo iminente, tá? O princípio da responsabilidade aqui, qual é? Deus apresenta uma verdade muito séria para Ezequiel. Se o profeta avisasse o ímpio e ele não se arrependesse, o profeta teria cumprido sua responsabilidade. Mas se o profeta não avisar o perverso, Deus cobraria dele. Isso não significa que Ezequiel era responsável pela escolha final das pessoas, assim como nós também não somos, irmãos. Mas nós somos responsáveis por entregar fielmente o aviso que Deus havia dado. Isso é muito importante. A nossa responsabilidade é testemunhar. A decisão pertence à pessoa. Então, você pode aconselhar as pessoas, repreender, você pode repreender, você pode trazer a mensagem de exortação, você pode aconselhar, pode orar, pode ensinar, pode advertir, pode amar, mas não pode escolher pelo outro, tá? Não obrigue. Entregue a palavra, entregue a mensagem, ore, entregue com amor, mas a resposta final vem de quem está ouvindo, tá? E essa, irmãos, é uma aplicação muito pessoal. Agora imagine Deus dizendo, né? Eu coloquei pessoas ao seu redor para você alcançar. Talvez sejam teus filhos, teu marido, tua esposa, teus pais, teus amigos, os irmãos da igreja, os vizinhos, as pessoas do trabalho, pessoas que Deus coloca no teu caminho, no ônibus, numa fila de banco, em qualquer ambiente. Talvez você seja a única pessoa que converse, né, com determinada pessoa sobre Deus. Isso deveria nos fazer, sabe, irmãos, pensar quem Deus colocou na minha esfera de influência. Quem são as pessoas que estão ao meu redor para eu testemunhar? Nós não precisamos ser pregadores famosos, mas nós podemos, irmãos, ser vigias dentro da nossa casa. Uma mãe pode ser vigia, um marido, um pai pode ser um vigia, uma esposa, um esposo, um líder de oração pode ser vigia, uma professora da escola sabatina, um professor, um amigo pode ser vigia. Todos nós podemos e devemos ser vigias em nossa esfera de atuação. Aí dos versículos 22 até o 27, Deus manda Ezequiel para um vale. Olha só, 22 até o 27. E a mão do Senhor estava ali sobre mim, e ele me disse, levanta-te, vai adiante para dentro da planície, e lá eu falarei contigo. Então levantei-me e fui adiante para dentro da planície, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre a minha face. Então o Espírito entrou em mim e me pôs sobre os meus pés, falou comigo e me disse, vai, encerra-te dentro da tua casa. Mas tu, ó filho do homem, eis que porão faixas sobre ti, te ligarão com elas, e tu não sairás entre eles. E eu farei com que a tua língua se pegue ao céu da tua boca, para que tu fiques mudo e não sejas para ele um reprovador, porque eles são uma casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, aquele que ouvir, que ouça, e aquele que deixar de ouvir, que deixe.
porque eles são uma casa rebelde. Então aqui, irmãos, os versículos 22 a 27, Deus conduz Ezequiel novamente. E ali ele vê a glória do Senhor. Depois ele recebe uma instrução surpreendente. Entra, né? Encerra-te, em outras versões, dentro da tua casa. Parece um pouco contraditório, não é? Parece um pouco contraditório. Levanta-te, vai adiante para dentro da planície e lá eu falarei contigo. Deus acaba de chamar Ezequiel para falar e agora manda que ele fique em casa, fique em silêncio dentro da planície. Por quê? Porque o mensageiro, irmãos, também precisa aprender quando falar e quando ficar em silêncio. Nem todo silêncio é desobediência. Às vezes, irmãos, o silêncio também faz parte da missão. Né? E aqui diz que aqui no versículo 26, farei com que a tua língua se apegue ao céu da tua boca, para que tu fiques mudo. Deus diz que faria Ezequiel ficar mudo, exceto quando ele lhe desse uma palavra, né? Porque, tua boca para que fiques mudo e não sejas para ele um reprovador, porque eles são uma casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhes dirás. Ele ia ficar mudo, em silêncio, até que Deus lhe desse uma mensagem. Amém? A boca do profeta, a boca do mensageiro, não deveria ser governada pela emoção, pela irritação ou pela vontade própria. Ela deveria ser governada por Deus. Imagine a disciplina necessária para isso, hein? Não falar tudo o que pensa, não responder tudo, não entrar em todas as discussões, não transformar toda a provocação em resposta. Às vezes, meus irmãos, a espiritualidade também se manifesta naquilo que decidimos não dizer. Silêncio, só fale aquilo que Deus disser para você falar, tá bom? E aí, a gente abre a nossa boca. E essa talvez, quando ele diz aqui, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Deus controla o momento da mensagem, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando Deus disser fale, aí você fala. Aí Ezequiel fala. Quando Deus disser fique em silêncio, Ezequiel permanece em silêncio. Você também, nós também. Isso exige o quê? Exige intimidade com Deus, comunhão, familiaridade com o Senhor, reconhecer a voz do Senhor através da comunhão. Porque para saber quando falar, né, precisamos aprender a ouvir. Termos aqui ouvidos aguçados. Então nós encontramos muitas lições, irmãos, em Ezequiel 3. Deus alimenta antes de enviar. A palavra precisa passar pelo coração antes da boca. Nem toda mensagem de Deus será confortável. Fidelidade é mais importante que popularidade. O mensageiro precisa ser firme. O mensageiro precisa ser sensível. Nós somos responsáveis pelo aviso, não pela decisão. Existe tempo para falar e tempo para silenciar. Isso aqui é muito importante. Será que estamos apenas realizando reuniões ou estamos sendo verdadeiros atalaias, irmãos? Hein? Será que nós estamos sendo torres de vigia espiritual? Homens e mulheres que observam, intercedem, discernem, alertam, ensinam, amam, permanecem firmes? Irmãos, antes de Deus nos chamar, nós precisamos buscá-lo. Antes de falarmos sobre oração para as pessoas, nós precisamos orar. Antes de nós falarmos sobre consagração, nós precisamos nos consagrar. Antes de chamar outras pessoas para uma transformação, nós precisamos permitir que Deus transforme o nosso próprio coração. Meus irmãos, nós temos comido da palavra de Deus ou temos apenas falado sobre ela? Essa pergunta é muito poderosa, não é? Porque nós podemos estar muito ocupados trabalhando para Deus e pouco tempo permanecendo com Ele. E Ezequiel capítulo 3, é um chamado para a ordem correta das coisas. Primeiro, a palavra entra em mim. Depois, a palavra trabalha em mim. Então, a palavra flui através de mim. Aleluia. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Não poderia ter sido melhor, Senhor. Que hoje nós viemos nos levantar, Senhor, como boca profética tua nessa geração tão necessitada. Mas que primeiro
o nosso coração venha a ser entregue a Ti, o nosso coração venha a ser alcançado por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.